Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua missão de explorar estranhos novos mundos, procurar novas formas de vida e novas civilizações, audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve, iniciando desse jeito o novo ANDF Studio Live. E aqui só vou aprontar para não ter problemas com o áudio, talvez, se ficar muito estourado. Gilson, o tenente comandante Gilson Cunha aqui, já se preparando para o teletransporte dele. Começando o teletransporte. Transportado. Tudo beleza? bom? Como é que tá meu áudio aí? Tudo loud and clear. Tudo alto e claro. Deixa eu testar aqui como é que eu fico no teu áudio sem o fone. Tenente Comandante Gilson Cunha, tracker de carteira. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Deixa eu ver. Vamos falar sobre esse seriado que foi o segundo criado para a franquia Jornada das Estrelas. Lançado em 1987 pelo criador da série clássica, né, Gene Roddenberry. Em setembro também de 1987. Só a data não foi a mesma. Veja. A data foi um pouco depois. Acho que foi 20 e poucos de setembro. 28 de setembro, consta. De setembro, exatamente. Uhum. Só deixa eu colocar o meu fone aqui para melhorar um pouco mais o áudio. Beleza. Ver. Dando. Não te ouço. Eu não te ouço. Agora deu uma estática. Deu um ruído. Um estalo. Os teus lábios se mexem, mas eu não ouço. Que estranho. Eu te ouço. Com ou sem fone. Fone é assim mesmo. Os fones, às vezes, eu ia usar um fone multifuncional outro dia, numa live, eu coloquei eles, eu conseguia ouvir, mas as pessoas não me ouviam direito. É complicado. Fone é bichinho complicado. Alô? Agora estou te ouvindo. Então tá. Me ouve? Me ouve bem? Sim, teu áudio está um pouquinho baixo para mim, mas eu te escuto. De repente eu me aproximo aqui. Pode ser. Está me ouvindo bem agora? Estou escutando. De repente eu falo bem alto, bem errado, assim. É que não adianta. Telefone pode ter muitas funcionalidades, mas nunca vai ser a mesma coisa que um microfone Aí legal. ficamos nas cabeças voadoras dos Sardosa aqui. Oi? As cabeças dos Sardosa, exatamente. Onde está a cabeça do Max Headroom? Ai, nossa, desenterrou essa. Max Headroom. Olá! Altura máxima. Finada manchete ainda, hein? Pô, a gente desenterra coisa aí, carbono 14. Bah, pois é. E justamente foi
da Rede Manchete que estreou esse seriado naquele famigerado bloco em 1991 chamado Sessão Espacial. Na verdade, ele estreou antes. Estreou antes da Sessão Espacial. A Sessão Espacial foi uma série de reprises, porque a nova geração estreou por volta de 1989 na Manchete. Ah, tá. Ela já constava, já tinha mais ou menos uns 2 anos, já estava na segunda temporada lá nos Estados Unidos. Daqui estreou então aquela primeira temporada e empatou na Manchete até a morte da Manchete lá por 1991, quase 1992, quando ela estava sendo exibida também no fim de semana, além da Sessão Espacial, tinha fim de semana. Eu me lembro disso com uma clareza total, porque eu estava na graduação e eu estagiava no laboratório do Departamento de Biofísica, na URGS. E daí eu pensava, bom, vou terminar esses experimentos que eu estou devendo aqui. Eu trabalhava na época com mutagenes lá, com cultura de bactéria para teste de mutagenicidade. E eu pensei, vou pegar esses resultados desses testes aqui e vou para casa agora, finalzinho da tarde, né? Curtir o meu episódio da nova geração. Quando eu chego lá, eu levo um choque. Eu dou de cara com um cenário brocoió, assim, feito nas coxas, com um apresentador daqui de Porto Alegre, com umas 2 bailarinas, digamos assim, de proporções bizantinas e cheia de celulite, dançando com animação assim, total. Era basicamente como se eu visse uma versão piorada do Chacrinha. Era um tal de bailanta e telemúsica, que era um tapa-buraco que a antiga emissora da Manchete aqui, que acabou ficando, eu não me lembro qual era a que assumiu depois da Manchete, não lembro o nome da emissora, mas eu sei que a Manchete eles tinham cortado o contrato com a Manchete e eu pensei que a Manchete tinha sido extinta. Eu descobri depois que a Pampa, a Rede Pampa, que era a afiliada. A Pampa rompeu o contrato com a Manchete e a gente ficou durante sei lá quantas semanas com aquele programinha de auditório assim, de chorar. Mas eu me lembro que foi um choque. Eu pensei, não acredito, meu Deus do céu. Tá certo que eles estavam repetindo a mesma temporada durante quase 3 anos. Mas tudo bem, vai lá. Né? Daí lá por 1900, daí teve um hiato, parou tudo. E daí lá por 1997, a Record, a nova Record, começou a exibir a série de novo, dessa vez a partir da segunda temporada, com uma nova dublagem, totalmente diferente. Ah, sim. Era até, eu acho que era da VTI também, só que era um grupo totalmente diferente. Isso. Mudaram as vozes, eu lembro. Sendo que o Data, o tenente-comandante Data, ele teve, ao longo do primeiro ano, ele teve 2 ou 3 dubladores. Não falha a memória. Teve um para o piloto. Não, no mínimo 2. Um para o piloto e o outro, que ficou a maior parte da série, que era o mesmo dublador que fazia as vozes do Kevin Costner. Ah, tá. Hélio Ribeiro. Isso. Não me lembro o nome dele agora. Mas era o cara que fazia com mais constância a voz do Kevin Costner. Exceção de uma... Oi? Eu sei que quem dublava o Kevin Costner era o Hélio Ribeiro, mas eu lembro também que o Data foi dublado pelo Marco Ribeiro. Marco Ribeiro, por acaso, não é o que faz o Pirata... Fez o Jack Sparrow, o Pirata do Caribe? Não, aquele é o Marco Antônio Costa. Marco Antônio Costa. Esse aí, ele começou a dublar a partir das temporadas da Record. Não, desculpa. Eu tô me confundindo. O Marco Ribeiro não dublou o Data. Foi outro. Acho que foi o Duda Ribeiro, deve ser.
Deve ser, eu não me lembro dos nomes, da época não era tão ligado assim no nome Eu dos até dubladores. Eu tinha tanto sobre os bastidores, né? eu tô com a consulta ligada aqui, e o site legal, tipo, era o Dublapédia. Pode Sim. sanar a dúvida aqui da tabela. Ó, legal. Pois bem. Aí, vamos falando sobre a história do seriado, que se passa quase 100 anos depois da série clássica, que antes a primeira se passava no século 23, né? Sim. A primeira se passava de 2266 a 2269, fazendo justamente o paralelo com os anos de temporada, 66 e 69. Aham. A nova geração, como eu não sou bom para decorar a data estelar, eu fico com a data padrão mesmo. A nova geração começou em 2364. Uhum. E terminou, foram 7 anos, em 2371. Olha só. Na verdade, 2370. 71 acho que já é o período da Enterprise E do cinema. Né? Porque então o objetivo da série, a série ela surgiu então nos anos 80, lá com o Gene Roddenberry, num histórico, após o cancelamento da série clássica, o Roddenberry tentou vários projetos que não foram adiante por uma série de motivos. Talvez porque ele... Só um segundo. Vou botar o banco aqui. Talvez porque ele julgasse... talvez porque ele superestimasse os executivos, porque eles achavam que o trabalho era muito cerebral, os trabalhos dele eram muito cerebrais, né, para o público. Então, nesse meio tempo, ele tentou aquele projeto Questor, que é um piloto de série, sobre um androide que busca o seu criador e tal. Bem legal aquela série. Tinha também ele tentou 2 variantes de um herói chamado Dylan Hunt, em 2 pilotos diferentes, com atores diferentes, para uma série que seria Planeta Terra, o nome da série. Uhum. Esse Dylan Hunt acabou sendo, depois, já no século XXI, depois da morte dele, o personagem título de Andrômeda. O título não, personagem principal de Andrômeda. Era o capitão Dylan Hunt, que seria lá o Kevin Sorbo. Num universo que não tinha nada a ver com Star Trek, mas ao mesmo tempo tomava alguns conceitos emprestados. Né? Mas voltando lá a 1987. 1987, histórico. O Retorno de Jedi acabou foi lançado há 4 anos e, em teoria, não há mais Star Wars. Então, abaixou a poeira, os fãs do Space Opera estão, digamos, na seca, estão com fome, né? Querem alguma coisa de ação, de aventura, seja no cinema, seja na TV. E o Roddenberry achou que seria o lance dele fazer a nova geração. Só que a nova geração era um projeto para ele que seria um herdeiro daquele projeto dele, Jornada nas Estrelas, fase 2. Ah, sim. Aquela série que ele chegou a filmar algumas cenas teste, alguns cenários, alguns testes de... Né? Inclusive tem até uma cena rara com diálogos do Shatner no YouTube. Tem uma rara cena com diálogos dele por aí. Mas então ele pensou assim, mas a nova geração, na verdade, é o quê? A nova geração seria muito mais próxima do conceito original que ele tinha para Star Trek, para a Jornada das Estrelas, lá dos anos 60, que ele não conseguiu executar. Essa era a ideia dele, de fazer tramas mais sofisticadas, até apelar mais para a filosofia e tal, porque ele achava que as plateias já estavam maduras o bastante para isso. E daí tem um documentário muito interessante na Netflix, quem puder que assista, ou quem puder por outras fontes que assista, que é
Caos, Caos na Ponte, Chaos on the Bridge, que mostra o desespero que foi o primeiro ano de produção da Nova Geração. A série, ela teria tudo para ser algo bem diferente daquilo que a gente conhece. Porque ele tinha conceitos diferentes. Ele, por exemplo, não agradava para ele um capitão careca. Ele queria ter um sujeito que transpirasse juventude, energia, que nem era na época lá o Kirk. Né? E entre os nomes cotados, chegou a ter até o Yaphet Kotto, aquele ator lá de origem africana. Não sei se ele é africano, se ele é haitiano. O Yaphet Kotto, famoso principalmente pelo pessoal da ficção científica, como aquele cara do Nostromo, aquele engenheiro de bordo grandalhão lá, tinha ele e tinha o baixinho, né? Aquele baixinho com cara de sofredor lá. Ele era o grandão. Ele foi o último dos caras que sobreviveu, basicamente, né? Era ele, a Ripley, mais aquela outra, que eu não me lembro o nome agora. E o Yaphet Kotto, ele tinha feito um monte de produções, ele tinha sido um vilão de James Bond. Isso. Ele fazia outros filmes independentes também e tal, e era um cara bem cotado, e estava dentro desse espírito de universalismo e diversidade que Jornada sempre teve, tá? Se tiver algum fã de Discovery aí, o que eu acho muito, acho extremamente absurdo que tenha, mas se tiver, ouve isso. Jornada sempre foi diversa e inclusiva. A diferença é que ela não usava a diversidade para se esconder, tá, dos maus roteiros. Não escondia maus roteiros com diversidade. E ele até estava afim que fosse o Yaphet Kotto. Mas aí surgiu lá um outro cara que despontou lá para o teste, para fazer o papel do Picard, que era aquele senhor britânico lá, que era o Patrick Stewart, que fez o teste. No início com uma peruca, mas o fato é que, como sem peruca, ele tinha 47 anos quando começou a temporada inicial. Ele era pelo menos 13 anos mais velho que o William Shatner quando começou. Então, no início ele achou que isso não funcionaria. Depois acabou funcionando, no sentido de que acabou funcionando com aquele efeito dele, que ele queria uma tripulação diferente, uma tripulação com uma pegada, né? Que eles fossem menos emotivos do que os da série clássica, para mostrar as diferenças culturais, né? Quase um século depois, já não estão mais em guerra com os Klingons, né? A humanidade poderia se permitir ser mais blasé, né? Afinal de contas, o pessoal que tem lá replicadores de matéria, que tem holodeck, etc. e tal, deve ser muito difícil impressionar a gente assim, né? É que nem chegar para o cara aí com o cara que tem PlayStation, ó, meu telejogo, ó que legal, ele faz tá? Ele imaginou que esse intervalo de tempo, esses quase 100 anos, na verdade, 75 anos a partir do início, 85 anos a partir do início, e em Generations é 75 anos, é mais ou menos 10 anos de diferença. Mais um pouquinho menos. Não tem não tem um sincronismo com a série clássica. Mas o fato é que o Picard perguntaram para ele, como é que tu vai fazer um francês? Não, eu não vou fazer um francês. Porque ele tentou sotaques, e os sotaques ficavam falsos, ficavam fakes. Ele achou melhor falar como um francês anglicizado. Um francês tão fã de Shakespeare que acaba adotando os hábitos britânicos, por assim dizer. Décadas depois inventaram uma explicação horrenda para isso, naquela série lá, o Star Trek, entre aspas, Picard, cujas 2 primeiras temporadas são uma ofensa aos fãs. Eu vi a primeira e não vi a segunda, que dizem que consegue ser pior que a primeira em alguns aspectos, né? Mas o fato é que a primeira temporada da Nova Geração, ela foi caótica no sentido de que cada um queria dar pitaco.
O Roddenberry tinha um advogado que era completamente lunático, que era um sujeito que invadia o set, botando regra para todo mundo, fazendo anotações, querendo impor ele mesmo o estilo dele. E muita gente, há quem diga que se ele sofresse um acidente ali, caísse uma janela, etc., seria difícil encontrar alguém que não fosse suspeito. Dizem até que esse cara inspirou a criação dos Ferengi. O dinheirismo do cara, a vontade dele de processar todo mundo, de controlar tudo e todos, era realmente uma coisa assustadora. No início, o Roddenberry contava com o apoio de gente das antigas, algumas roteiristas, como a Jo Trimble, se não me falha a memória. Disse Fontana. De Fontana e tal, só que até elas acabaram enchendo o saco e indo embora. Então a série ela passou por maus bocados. No início, muita gente não aceitava o fato de ter uma tripulação nova, por si só. E daí sempre dizem, vocês que falam mal de Discovery, sempre que vi uma série nova, era sempre criticado. Não é por aí. Não é por aí. Discovery é ruim mesmo. Discovery é uma ruindade. Assim como foi a primeira temporada do Picard. Mas continuando. A série acabou avançando e já na segunda temporada ela começou a se distanciar cada vez mais da concepção do Roddenberry. Tanto é que na primeira temporada, o Q é basicamente o Trelane. O Q, aquele ser onipotente que eles encontram, ele é o Trelane, basicamente, só com outro ator, com outros maneirismos e tal. E ninguém sabia direito qual é que era a do Q. E aos poucos... Fazendo comparativo, acho que o Q, que na verdade ele escreve que Q é que em inglês. Certo. É que é em inglês. Aí, eu tive assim posso fazer um comparativo que o Q seria uma espécie de Beyonder da Marvel com o Homem Impossível ou Mix Spitlick. Exatamente. Seria um brincalhão cósmico, seria um trickster da vida, um Mix Spitlick com o Beyonder e coisa que vale. E no início a gente não sabia qual é a dele. E ao longo da série, eu não sei se tem alguém aqui que vai ver que não viu a série, eu estaria arriscado a largar algum spoiler, mas ao longo da série o personagem vai evoluindo de um mero brincalhão cósmico, de um mero desocupado com muito tempo, com a eternidade e tudo na mão, basicamente, até alguém que tem um objetivo. E é muito, mas muito legal acompanhar a série. E ele, toda temporada, quase toda temporada, tem um episódio de participação do Q. E o Q começa a encher o saco lá do Picard, encher o saco da tripulação e tal. Ele oferece, às vezes ele meio que dá uma de diabo, ele tenta os personagens com coisas que eles não podem ter, né? É muito legal isso aí. E aos poucos ele vai desenvolvendo um caráter inusitado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque quem não viu a série, se puder, veja na Netflix, que é muito legal. Já que falou, curioso assim, o lance da dublagem, assim, da tradução, vamos dizer, é que o nome do Android eles pronunciam Data, mas como se escreve Data, não foi traduzido para dados. Não. Então, né, imagina, se eles falassem ao pé da letra Data, quem está deitado? Quem está dormindo aí? Levanta daí. Pois não ia dar. Não. Assim como quando eu vi no cinema os Goonies, aquele guri cheio dos equipamentos e soluções engenhocas, chamava Data. Sim, aí traduziu por dado. Bom. E ele traduziu por dado na época. O dado. Isso. Aí, então, com o Android, não teria dado certo. Tá bom. Aqui eles chamariam de dados. Seria isso. Incrível. Eu estava certo. Teve mesmo. Foi. No seriado, desculpa. No seriado ele realmente teve uns 4 dubladores e 2 eu acertei.
o Hélio Ribeiro e o Duda Ribeiro. Isso. Aham. Aí, o curioso também que quando eu comecei a assistir na Manchete é que tinha aquele integrante que era o chefe de segurança que é um Klingon, o Tenente Worf. Sim. Só que ele se tornou chefe de segurança só no final da primeira temporada. Com a saída Assim, ele tá ali, ele da Denise Crosby. Júnior. A Tasha Yar. Uhum. Isso. Porque a Tasha Yar, a atriz, achava que ela conseguiria desenvolver uma carreira no cinema a partir do Cemitério Maldito, lá, da primeira, que ela era a mãe da família. Daí tem gente que diz que ela enterrou a carreira dela no Cemitério Maldito. Mas isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Muita gente ficou até o fim e ficou presa em Star Trek. É. Outros conseguiram outros papéis por conta de Star Trek também. Né? Então, por exemplo, o próprio professor Xavier surgiu porque eles queriam um sujeito careca numa cadeira e com um ar de autoridade. Bom, eles tinham um cara careca, extremamente culto e refinado, numa cadeira. Se não me falo, o Xavier é britânico no quadrinho, nunca me lembro. Americano. Da nacionalidade do Xavier. Americano. Eu acho que no First Class era ele britânico, né? Acho que não, ele sempre foi americano. Não me lembrava da nacionalidade dele. Mas o fato é que, quando o pessoal viu o Picard, pensou, não, esse aí tem que ser o Xavier. Ele tem não tinha o carisma. Isso. Não tinha. Ele tem a careca e o carisma. E outra coisa, já que a gente falou do Patrick Stewart, o seriado não foi a primeira experiência dele em ficção científica, já que ele tinha sido feito o papel Não. Ele era do Gurney Halleck. Isso! Ele era o Gurney Halleck, mentor, um dos preceptores de Paul Atreides, o filho do Duque Leto. Ele era um dos preceptores. Ele era o preceptor que ensinava a ele a música do Basile e também artes marciais. E ele também participou de um filme da Canon, Força Sinistra. Força Sinistra. Ele era um dos investigadores lá dos vampirismos lá, da Matilda May lá. Só se esquece do filme, sempre se lembra da Matilda May, né? Como esquecer, né? Pois é. Não tem. Bom, mas aí então a primeira temporada e a segunda começou a ter uma mudança. A gente ainda tinha aquela estética do Roddenberry de usar cenários de papel machê, por exemplo, típicos dos anos 60. Mas aí a segunda começou a ter outro tipo de cenário, começou a entrar uma graninha. Agora, a primeira realmente tem alguns episódios maravilhosos, como, por exemplo, a própria despedida da Tasha. Tem o final, é um final bem comovente. Tem uns episódios muito interessantes, como aquele que veio depois, Zona Neutra. Tem um episódio de suspense, o Conspiração, que mostra... É bizarro. Que ao mesmo tempo é frustrante, porque nunca foi retomado aquilo. Sabe-se lá, a tal espécie de invasora mandou aquele sinal que está viajando até hoje pelo espaço e nunca houve, né, uma continuação daquilo. Talvez os livros, porque foram centenas de livros. Olha que eu até me esqueci. Oi? Olha que eu lembro bastante tanto em anúncios da Manchete, quanto por ter assistido lá mesmo de alguns episódios da primeira temporada, como esse daí, do Conspiração, que eu vi, maior parte, que até era um bicho que pulava assim, dominava assim, que até deixava uma espécie de espinho no pescoço, né? Isso, que era um espiráculo para poder pegar o oxigênio direto do ar e tal. Lembro também, teve aquele episódio também, que não sei se que era uma força que paralisava as pessoas através de descargas elétricas. É aquele dos viciados em drogas, dos caras que tinham bioeletrogênese, geravam eletricidade.
E eram dois viciados em drogas que queriam que o seu carregamento de drogas chegasse até o mundo deles. Eles foram salvos, o carregamento foi salvo, e daí o Picard tinha que decidir, entrega ou não entrega, entrega ou não entrega, interfiro ou não. Teve também de um negociador que ele faz um negócio lá, um treco lá e começa a rejuvenescer. Ah, sim, sim. Pois é. É um episódio razoável, não é dos melhores. Mas para mim, disparado, o pior episódio daquela temporada é, sem dúvida, o Sal da Terra. Não é bem o Sal da Terra, é o Sal da Terra da série clássica. Eu não me lembro agora o nome, mas envolvia a Terra, que é o dos microcérebros. Eles chegam numa estação de terraformação e descobrem que organismos cristalinos estão destruindo as ferramentas lá de exploração, porque a equipe de terraformação tá matando uma série de chamados microcérebros. E eles chamam os humanos de bolsas de muita água. Sim. Tem Deixa eu ver se... coisas lamentáveis ali, eu não sei se foi produto de alguma greve de roteirista, mas tem uma hora que o Picard chega para um computador e diz, teorize. Que é a coisa mais estúpida. É assim, ali ele se igualou àquele Zé das Couves que não sabe pensar e diz, chat GPT, pense por mim. Pois é. Aquilo é doloroso, doloroso. Mas, felizmente, a série sobreviveu a esses solavancos. E a partir da terceira temporada, ela começou a pegar voo. Na verdade, tem episódios bons na segunda. Na segunda, por exemplo, tem aquele episódio em que o Riker vai fazer um intercâmbio com uma nave Klingon. Sim. E já na terceira... Nessa época ele já estava de cavanhaque? Ou não? Já estava de cavanhaque. É. Ele começa a usar o cavanhaque na segunda temporada. Lembro também que a conselheira de Ana Troy, que era de uma outra raça, que era telepata e pata, alguma coisa assim, ela usava outro uniforme também. Sim, no início ela não usava uniforme. No início ela usava roupas civis como comunicador. Tá. Porque ela queria se aproximar mais da tripulação, tinha famílias ali e tal, etc. Né? Então era mais light. Famílias, por exemplo, a doutora Beverly Crusher e o alferes lá, o Wesley. Wesley, isso. Que no início é só alferes honorário. E depois se torna alferes, né? Oficial. E depois ainda vai para a academia para conseguir galgar postos maiores. Então, posso dizer que o Wesley fez o CPOR na Enterprise, ou NPOR na Enterprise, mas aí sim ele foi para a academia mesmo para perseguir uma carreira. Embora isso não acontece ao longo da série, porque o Viajante do Tempo, aquele da primeira temporada, volta lá pela quinta ou sexta temporada e chega para ele e diz, não tá afim de explorar o multiverso comigo? E daí ele acaba aceitando. Veja. Mas a série começou a decolar mesmo a partir do final da terceira temporada com aquele episódio O Melhor de Dois Mundos. Sim. Que mostra meio... Sim. Só um instantinho. A gente já... Vamos contextualizando aos poucos também, que a gente mal também foi apresentando os personagens, né? E, por exemplo, falando do alferes, eu lembro que quando o seriado, acho que já estava passando a terceira temporada, assim, infinitamente, assim, reprisando na extinta TV 2 Guaíba, eu lembro daquele episódio em que no final dele, não catei aqui agora para você saber, né? Mas não me lembro qual é o nome dele, que o capitão conversa com o Wesley, tem uma conversa franca com ele, e depois sobre e tal, e aí, quase no final, já na ponte,
aparece o Wesley com o uniforme padrão vermelho da tripulação. Que antes ele usava aquele uniforme meio cinza, meio roxo, né? Sim, era cinza. E sempre. Aí. É o que ele usou no segundo ano. Isso. Aí, quando passava esse episódio, eu lembro que o Wesley também era piloto, né? Da nave. Engraçado, um jovem e piloto de uma nave daquele tamanho todo. E aí, quando o Wesley senta perto do Data, ele fica assim. O Data fica encarando ele por uns 5 segundos, depois volta aqui, mexendo nos controles. Pois é. Foi promovido? Pois é. Mas falando sobre a apresentação de personagens, então. O Picard seria aquele capitão mais velho, mais maduro e tal, seria o conceito do Robert April, quase, da série clássica, que não pode ser desenvolvido. Uhum. O Worf seria o Klingon, né? Só que ele queria deixar em aberto. No primeiro momento ele ficava pensando, peraí, mas o Império Klingon entrou para a Federação? Daí, já no primeiro ano, tem um episódio muito bom, que é que ele encontra aqueles guerreiros Klingons lá, fugitivos, que estão fugindo do Império. E acho que é a última batalha, se não falha a memória. E ele ele mata eles, né? Porque eles preferem ser mortos em batalha do que serem capturados, que seria humilhante demais para eles, né? E daí, no final, o comandante de uma nave Klingon lá oferece para ele que ele volte para o Império e tal, etc. A gente vê que o Império está em paz, mas o Império tem a sua própria identidade. Ele não foi assimilado, por assim dizer, palavra horrível, assimilado. Ele não foi, digamos, incorporado à Federação. Então, ele sempre deixou aberto. Por que o Worf estava lá, no final das contas, né? E essas perguntas sobre a origem dele começam a ser respondidas no terceiro e no quarto ano. Né? Com aquele episódio lá, Os Pecados do Pai, em que a gente fica sabendo que o Worf descobriu que a família dele foi acusada de traição, então por isso ele não podia voltar para o Império Klingon. E daí a gente fica sabendo que, na verdade, não foi o pai dele que traiu o Império na Arenda 3. Foi uma batalha importante. Que, aliás, que foi a batalha com os Romulanos, que solidificou a aliança com a Federação. Porque era um posto avançado Klingon que foi atacado por Romulanos e tinha uma nave próxima da Federação que foi lá responder ao pedido de socorro. E com isso, finalmente, a Federação passou a ser respeitada pelos Klingons. Essa nave era a Enterprise C, aproximadamente uns 25, 30 anos antes da D, e a comandante era Rachel Garrett. E essa nave teria sido supostamente destruída. Só que ela volta depois, mais adiante, no episódio da 5ª ou da 6ª temporada, que é o Yesterday's Enterprise. Ela acaba indo parar 25 anos no futuro por causa de um acidente lá. Só que com isso ela muda toda a história. Porque ela nunca alcançou na Arenda 3 e, como resultado, os Klingons se sentiram traídos. E a trégua com a Federação acabou e começa uma guerra devastadora. Ah, sim. Também é uma história complicada, porque é uma história que evolui para universo paralelo, e uma sobrevivente desse universo paralelo vai parar no nosso universo, que é a filha da Tasha Yar com um comandante romulano, a Cela, ou Sila. Sim. Ela é a Enterprise C, ela é capturada. Apesar de ser capturado, isso evita a guerra com os Klingons, porque os Klingons veem desse sacrifício um ato de valor, e a Tasha acaba virando concubina de um líder romulano. Ela tenta fugir com a filha para a Federação, mas ela é morta, e a filha adota os costumes romulanos 100%. E se torna aquela romulana loira que a gente vê lá naquele episódio Unification. Aquele episódio lá em que Spock vai para Romulus para tentar unificar Romulus e Vulcano. Então muitas linhas, né? Tem muita coisa aconteceu. Eu acho que precisaria de alguns programas para a gente falar da série. Mas se a gente falar essencialmente da série, ela era a tentativa
de fazer algo mais sofisticado que a série clássica que o Roddenberry não conseguiu. Então ele queria personagens que fossem mais blasés, assim, mais superiores moralmente e tal. Claro que tudo isso foi mandado às favas com o filme do cinema lá, o First Contact, na hora em que o Picard pega aquela metralhadora lá e sai matando geral, né? Matando os Borg. Que aí tem um detalhe, assim, que outro elemento, antes de falar do elemento diferencial, aqui, ó, já ia falar aqui, ó, o tenente George LaForge. O LaForge, um cego de nascença, mas que, graças a implantes cibernéticos, consegue ver em comprimentos de onda diferentes dos nossos, mais do que a gente. A conselheira Troy, que era a psicóloga, a conselheira da nave, no caso, né? Que era meio humana, meio betazoide, telepata, tinha um certo nível de telepatia, mas não com a mãe dela, que podia revirar alguém do avesso. O capitão Picard, no caso, né? O francês com paixão por cultura britânica, o androide, o tenente comandante Data, o Klingon, o tenente Worf, e o imediato, o comandante Riker, né? E aqui a doutora Beverly Crusher, que é a viúva do melhor amigo do capitão, e durante muito tempo havia suspeita que o Wesley fosse, na verdade, Wesley Picard. Ele foi filho do Jean-Luc, o que poderia ter até sido uma trama interessante para encerrar a série. Mas não foi. E, considerando o nível de chatice do Wesley, foi até melhor assim. Pois é. Aqui eles estão com os uniformes. Os uniformes foram mudando ao longo do tempo. No início, o uniforme era um macacão sem gola, que é o que vocês podem ver aqui, esse macacão aqui, sim. sendo dado pela Tasha Yar, a Denise Crosby. Aqui está o outro uniforme, aquele do Wesley, que ele usou só no segundo ano. Esse macacão aqui, ele foi, com o tempo, foi evoluindo para duas peças, que era mais confortável para o pessoal usar. Duas peças. No início, ele era duas peças com tecido reto, um tecido como é que se fundia ao resto da calça. Só que depois o pessoal do figurino achou que isso dava um acabamento meio feio. E daí ele colocou aquela peça que o pessoal da indústria de roupas costuma chamar de ribana. Sabe quando tem uma gola que é toda plissada, chanfrada? Encontra ela nas mangas de algumas blusas ou na parte de baixo de alguns moletons. Aquela ribana foi acrescentada aqui e acinturou mais o uniforme e deixou o uniforme mais elegante. Embora as mulheres, no geral, continuassem a usar o macacão, só que com aquela gola chinesa, que ficou o padrão que a gente conhece para a nova geração. Essa mudança foi sutil. Ela aconteceu no meio da terceira temporada. Do meio para o final da terceira temporada é que a gente consegue ver que tem uma ribana na cintura. E é uma ribana bastante grossa, aliás. Mas tinha vários outros uniformes. Tinha um uniforme, por exemplo, muito pouco usado pela conselheira Troy, só no episódio piloto, que é esse aqui, que é uma saia. É um conjunto, que é uma saia, na verdade, uma saia e túnica, que era usado por alguns homens também, dando a entender que era um uniforme unissex. Quem quisesse usar saia, podia usar saia também. Ou que eles não tinham muita preocupação com os tais estereótipos de gênero, seja lá o que for isso. Aqui tem uma foto de bastidores do Rick Berman e do Gene Roddenberry ali no cenário da ponte. E a série, então, ela começou a decolar para valer depois do O Melhor de Dois Mundos, que é o episódio da assimilação lá do Picard pelos Borg e tal. E daí, então,
já com um público fiel, eles puderam experimentar mais. Então, daí, por exemplo, eles puderam fazer episódios bem focados em personagens, né? Aliás, a partir da terceira temporada, a gente tinha episódios assim. Tinha um episódio aquele que o foco era o Data, outro que o foco era o Worf. Na verdade, eu acho que já a partir da segunda temporada tinha muito disso. Por exemplo, a segunda temporada tem um dos melhores episódios de todos os tempos, que está listado na lista dos 10 melhores, que é A Medida do Homem. É quando um engenheiro da Frota Estelar, um ciberneticista, o comandante Bruce Maddox, quer porque quer desmontar o Data para entender o seu cérebro positrônico e criar androides para a Frota Estelar. E daí temos julgamento para definir se o Data tem ou não direitos humanos. E é sensacional, um dos episódios mais dramáticos que tem. Eu não vou largar spoiler aí, vejam que vale a pena. O detalhe é que eu não lembrava, não sabia que o Data tinha um irmão. Sim, isso foi na primeira temporada ainda, Lore. Uhum. Que é uma versão anterior dele com defeitos. Ele criou uma certa personalidade psicopata. Eu vi também, pela tabela aqui dos personagens, teve um momento lá na segunda temporada que a doutora Crusher foi substituída por uma outra, a oficial médica Catherine Pulaski. A Catherine Pulaski, sim, interpretada pela grande Diana Muldaur, que fez toneladas de séries na TV americana entre os anos 60 e os final dos anos 80, 90. Então, eu sou da turma do Carbono 14, né? Da pré-história, do tempo em que os oceanos engoliram a Atlântida. Então, eu me lembro de uma outra série dela, dos anos 70, que é As Histórias de Elsa. Ela fazia o papel da Maud Adams, que era a esposa de um guarda florestal no Quênia, que adota uma leoa, a Elsa, do título, Histórias de Elsa, que é baseado no longa-metragem Nascida Livre. Então, é uma mulher com uma carreira no cinema, na TV. Ela fez 2 episódios da série clássica, inclusive. Era uma mulher linda. Pelo menos nos anos 60, ela tinha uns olhos inacreditáveis, assim, um rosto incrível. Ela fez 2 papéis diferentes na série clássica. E ninguém estava nem aí, porque ela era uma excelente atriz e tal. Fez. E a Catherine, ela fez esse papel porque a atriz estava grávida, a McFadden, que faz a doutora Beverly. Então ela saiu para ter a filha, ou filho, não me lembro agora, e daí foi substituída momentaneamente para Pulaski. E a Pulaski era como se fosse um McCoy de saias. E ela meio que implicava com o Data, de não, tu nunca vai conseguir imitar a humanidade, nunca vai ser humano. E dizem que ela gerou até uma certa antipatia do público. Eu não acho. Eu acho que ela cumpriu o papel dela bem cumprido. Ela estava sempre assim, com um certo sarcasmo, e ela tinha aquelas liberdades como capitão, que tradicionalmente na Marinha, nas histórias navais lá do século XVIII, XIX, né, que é de onde o Roddenberry se inspirou para criar a figura do McCoy, do Kirk. Ela tinha aquela liberdade que só o oficial médico tinha com o capitão. O oficial médico era o único cara que podia zoar o capitão, porque ele era um civil fardado. Era isso que ele era, ponto. Essa tradição do McCoy, a Pulaski também tinha. O que tornava ela interessante, porque ela não era aquela cientista totalmente devotada à ciência e ao bem-estar da tripulação o tempo todo. Ela era mais que isso, ela tinha personalidade. E isso é uma coisa muito legal da nova geração, que a gente podia ver as pessoas fora do serviço, com roupas civis. Claro, roupas civis, muitas delas eram medonhas, mas tudo bem, não vem ao caso. Com roupas civis como hobbies, com uma vida fora da ponte ou fora da engenharia e tal. Isso era muito interessante. Embora, por exemplo, eu nunca fiquei sabendo muito do LaForge fora da engenharia.
Fora da engenharia, a única coisa que eu sabia é que ele era infeliz no amor. Infeliz pra caramba. Ele era o cara que nunca pegava ninguém. É. Fora da ponte, o Riker era o cara que pegava todo mundo o tempo todo. Animal, vegetal, mineral, baseado em carbono, silício, formas de vida gasosas, pansexuais, não sexuais. Passava junto. E que ele gostava de jazz do século XX também. Ele tocava trombone. Por isso ele ia parar naquela espelunca de jazz gerada no holodeck lá, que ele encontra a Minuet pela primeira vez. Já ia falar sobre os aparatos, né? Que dentro da nave eles têm as chances de terem experiências diferentes e variadas com o tal do holodeck, né? Que é uma sala tipo a sala de perigo dos X-Men. Sim. O holodeck, então, o funcionamento básico dele seria utilizar basicamente o princípio do campo de força para gerar campos de contenção em torno de matéria temporária. Gerar matéria, para mim, não é problema. O problema é como ele gerava o espaço. Pois é. A explicação é que eles iam gerando elementos do cenário à medida que a pessoa se movia e que o próprio chão se movia. O chão era multivetorial. Então, tu podia dar voltas e voltas e voltas e voltas enquanto o cenário era gerado. Entendi. Eu sempre fiquei imaginando quanto de memória seria necessário para simular a realidade total. Pois é. Ali é realidade total, não é virtual. O episódio piloto, para mim, ele tem uma falha grave. Quando o Riker vai chamar o Data no holodeck, que é uma cena bastante emblemática, por sinal, o Riker diz que, bom, se é fácil gerar réplicas humanas, seria muito fácil gerar réplicas de pedras e vegetais. E ele coloca em nível molecular pedras e vegetais no mesmo nível. E para mim, como biólogo, aquilo foi um tiro de phaser bem dado. Pá. Porque pedras são inacreditavelmente mais simples, em termos de estrutura, do que humanos, do que animais e do que plantas. Plantas são capazes de produzir moléculas extremamente complexas. Algumas tão complexas quanto moléculas produzidas por animais. Então ali faltou um pouquinho de sensibilidade do escritor, mas tudo bem, vai lá. Entendi, já que pedras, por exemplo, são matérias brutas, não produzem material. Ela é assim. Sim, exatamente. E quando tu pega tecido vegetal, tu pega uma miríade de moléculas com uma variedade impressionante. Quer dizer, o cara rebaixou seres vivos ali não deu. Se ele tivesse um tricorder, né, ele poderia avaliar melhor a situação que ele estava se referindo. Mas, claro, nesse episódio, só depois, só na segunda parte do episódio que aparecem os tricorders e tal. Certo? Assim como outro detalhe assim, que a gente quase esqueceu de falar é no formato da nave, né? E na capacidade que ela tem. Tipo... Sim, só um instantinho, por favor. Bem falado. Olha só. Só um pouquinho. Pegar um pouquinho de distância. Olha aí. Ela tem um formato mais arredondado. A intenção era que ela tivesse linhas orgânicas. E eu achei fascinante esse conceito logo de cara. Eu não impliquei com ela. Muita gente implicou. Só um instantinho, por favor, tem uns procedimentos de emergência aqui. Lembro do episódio que se separa a primeira vez. Isso, foi no episódio piloto. Isso aconteceu algumas vezes ao longo da série também. Principalmente lá no... Então tá. É que como eu não vi o piloto, então eu vi o outro episódio que tinha até aquele campo estranho que até pegou a parte de baixo. Oi, desculpe.
Eu devo ter visto o episódio que fez pela segunda vez a separação do disco com o corpo. Que o corpo deu meia volta e ficou naquele campo lá. Sim. Não, pois é. Aquele campo, se não me falha a memória, é do próprio piloto. Foi gerado pelo Kill. Aquela malha, aquela rede. Ah, tá. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é o iate do capitão, que é um veículo consular para levar autoridades e que nunca foi usado. Na Voyager existe o iate do capitão também, que tem asas, que é feito para entrar na atmosfera, que nunca foi usado. O único iate do capitão que nós vimos foi o do cinema em Insurrection. Da Enterprise E. Essa é a D, então. Os motores de dobra ali. Pela primeira vez, a gente viu na série algo que deveria ser comum a todos os motores de dobra. Esse pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui, em torno dele tem coletores Bussard, que são coletores de hidrogênio. Enquanto a nave viaja, ela vai coletando hidrogênio e ela consegue separar o hidrogênio para fazer ele reagir com anti-hidrogênio, para dar reação de antimatéria no reator e tal, para produzir energia para dobra, para outras coisas. Então, aquele coletor, tem alguns episódios raros que aparece ele coletando. Eles entram na nebulosa lá e coletando e tal. Acho que no cinema eles fazem o coletor jogar plasma de dobra, coisa assim, através do coletor, em vez de aspirar, soprar. Isso no Insurrection. Mas foi muito pouco explorada essa habilidade. Deixa eu ver o que mais da anatomia dela. A anatomia é boa, né? Da estrutura. Aqui, em vermelho, isso, estrutura. Aqui em vermelho a gente tem o propulsor de impulso, que é o que dá o empurrão. Propulsão de impulso do casco secundário. E aqui, vermelhinho do lado, propulsor de impulso do casco primário, que é o casco da ponte, e esse é o casco da engenharia. Mas o que provoca o efeito de dobra são esses dois motores aqui. São eles que geram aquele campo que distorce o espaço-tempo. Juntando. Legal. Outro colecionávelzinho. Que bacana. O data é branco demais para mostrar. Tem que chegar mais pertinho aqui. Isso. Muito reflexo. Uma coisa legal também, em relação às séries clássicas, mudaram as cores. Vermelho era engenharia. No século 24, vermelho é comando. E engenharia, comunicações, segurança, ou seja, o departamento de operações é o amarelo mostarda. Olha só. Amarelo mostarda. Parece aquele marrom de filme antigo. Isso. E essa sacola aqui, eu encontrei uma loja lá em São Paulo, eu pensei, vou usar para transportar os meus livros quando eu estiver nas feiras. Assim, então, aqui. Outro detalhe bem bacana. Outro detalhe que eu esqueci de frisar é que, tecnologicamente, enquanto a tripulação do Kirk tirava o StarTAC deles para falar, eles praticamente apertavam a insígnia, que era o comunicador. Sim, exatamente, comunicador, tá aqui. Esse comunicador, inclusive, já fizeram um telefone Bluetooth com ele. Sim. Só que não é todo lugar que tu pode ir com um telefone Bluetooth desse, é meio complicado. Pois é. Sei como é que é. Assim como eu fico com o pé atrás de ficar usando fone sem fio, que perigo perder os dois. É verdade. Aqui tá. Bem, bom, a série ela teve essa evolução, então, a partir da história dos Borgs, lá, o Melhor dos Mundos. Uma curiosidade que a gente não falou é que a Whoopi Goldberg participou de boa parte da série a partir da segunda temporada. Isso. Inclusive, ela aparece no episódio que introduz os Borgs
E a espécie dela é o Aurian, Elauriana, no caso, é uma espécie que já foi atacada pelos Borgs. Ela tem uma história com os Borgs. Ela tem uma história com o Kill também, que a gente nunca ficou sabendo direito. Dizem que foi mostrado nessa série Picard. Né? Mas Picard não é uma sequência da nova geração. Pelo menos as duas primeiras temporadas não são. Já essa última dizem que foi um pouquinho melhor. Uma dessas eu vou dar uma olhada. Mas voltando aqui à nova geração. Uhum. Eles começaram a fazer episódios temáticos, episódios dos personagens. Então tinha episódios focados só num personagem. Né? E uma coisa interessante da nova geração, que ela, desde a primeira temporada, ela continuou até certo ponto, é que cada episódio tinha duas tramas paralelas, 2 episódios dentro de um episódio. Tinha 2 historinhas acontecendo ao mesmo tempo, na maioria dos episódios. Isso foi uma coisa legal, porque expandiu o leque de possibilidades. Né? E aos poucos, eles foram colocando novos personagens, como, por exemplo, o chefe O'Brien. Ele já estava lá desde o primeiro episódio, meio como um extra na ponte da... Só que ele começa a ganhar destaque aos poucos. E daí ele se torna lá o cara especializado em transporte. E com o tempo, daí no final da série, ele vai parar na Deep Space Nine. Que aqui foi chamado de Jornada nas Estrelas, a nova missão. A nova missão, durante algum tempo. E também foi passado na TV2 Guaíba. E foi lá que eu vi ele. E repetiu ad infinito a primeira temporada. E eu lembro que foi nessa série... eu lembro que foi na Deep Space Nine que eu lembro que no primeiro episódio tem lá os flashes do Picard como já abduzido pelos Borgs. Sim, sim. Vale a pena ver esse episódio. Vale a pena. E daí o último episódio da série, que é o Tudo que é bom termina, ou All Good Things. Isso. All Good Things Must Come to an End, que é uma fala lá do Shakespeare, uma homenagem lá ao Picard, em que para variar, o Kill aparece para o Picard num futuro alternativo e começa não, no futuro alternativo não, naquele presente deles lá, no final da 7ª temporada, e diz para ele, Picard, um dia você vai destruir a humanidade. E aí, Kuma? E vem comigo. E daí o Kill começa a levar ele para frente e para trás no tempo, e ele começa a visitar uma linha de tempo alternativa na qual ele está com uma doença degenerativa. A maldita doença degenerativa que os caras fizeram questão de manter. Ou seja, eles pegaram o pior da série para usar em Star Trek Picard depois. Mas tudo bem, não vem ao caso isso. E daí, no meio dessas histórias, o Picard acaba se convencendo que o Kill só faz cara de mal, mas na verdade o Kill é um grande amigo da humanidade. Ele é como se fosse aquele cara que quer ajudar, só que ele está preso por forças maiores. Ele não pode ajudar, ele não pode passar colinha para a humanidade, sabe? Não vai passar cola para que a humanidade passe nas provas. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta engambelar os poderes maiores. Né? E isso é muito, muito legal. Então, no final da temporada, então, dá a entender que a gente teria aproximadamente mais um ano e pouco, até os acontecimentos do primeiro filme do cinema, que é Generations, que é o primeiro filme do cinema, ainda com esta senhora aqui, ainda com a Enterprise D, né? Que no final do filme, devo contar ou não devo contar? Conta ou não conta? Acontece uma cena muito dramática envolvendo a separação da sessão disco. Uma cena que eu pensei, não, puxa, ver 2 vezes isso no cinema. Os caras querem cortar o coração da gente. Sim. Destruir a nave. Isso.
E daí já no filme seguinte, uniformes novos, vida nova, nave nova e nada de famílias a bordo. Daí a Enterprise E é uma nave militar mesmo, sem famílias, porque não daria para fazer o que eles fizeram no First Contact, que tem cenas de terror, tem alguns momentos de body horror, que não daria para... Pois é. Mas dá para a gente dizer que, em resumo, tá? Que a nova geração expandiu conceitos como, por exemplo, de exploração. A gente viu muito mais mundos inexplorados na nova geração do que na série clássica. Ele expandiu mais também questões de cosmopolítica. A gente pôde conhecer mais os Romulanos, o que foi muito interessante também. E eles colocaram traços diferentes nos Romulanos. No início, os Romulanos da nova geração tinham uma crista em V, partindo aqui das sobrancelhas. Ao longo da série, a gente descobriu que nem todos os Romulanos têm aquela crista. A gente descobriu que aquilo é um traço étnico, que foi explicado em alguns episódios e tal, etc. Foi interessante também. E lá no final de Deep Space Nine aparecem até os Romulanos clássicos, os com a testa lisa. Mostrando que aquilo é uma variação étnica. Assim como aparece outra espécie, que são os Ferengues, aqueles orelhudos. Ferengue. Os Ferengue aparecem logo na primeira temporada e eram para ser o grande rival da Federação. Porque a Federação é toda fraterna e generosa e os Ferengues são capitalistas, egoístas e tal, etc. Só que o problema é que os Ferengue nunca tiveram aquele aspecto ameaçador que seria esperado de um grande rival. Já na primeira temporada, a revista Starlog, num artigo, chamava eles de os Jerry Lewis do espaço. Entendo, acho que já vi até foto de um. Acabou com ele. Né? Houve algumas tentativas de tornarem eles vilões, como aquele episódio Rascals, em que o Picard, a Guinan, a esposa do O'Brien e a Alferes Ro passam por um fenômeno lá que rejuvenesce eles, e quando eles são teletransportados, eles viram crianças. E o Picard anda atrás do Riker, como se o Riker fosse o capitão, e ele fosse o filho do capitão. E chama ele de papá, mon papá. Ai. E os Ferengi pensam, esse bando de crianças, não dou bola para essas crianças aí. E são justamente as crianças que têm liberdade de andar para todo lado e criar armadilhas para os Ferengi. Isso eu acho que foi da quarta ou quinta temporada. Foi um episódio meio cômico ao mesmo tempo, né? Em que os Ferengi tomam conta da Enterprise achando que vão capturá-la e vendê-la, e no final são enganados por um bando de pivetes, que é a tradução literal do episódio. Não sei como chamaram no Brasil, mas em inglês é rascals, que é pivete, que é criança mal comportada. Tipo travessas. De todos esses, quem mais curte o episódio é a Guinan, porque ela teve a chance de voltar a ser criança depois de mais de 900 anos de idade, o que foi ótimo para ela. Pois é. E ela que ensina as outras crianças a brincar, a se lembrar do que é ser criança. Então tem gente como a Alferes Ro, por exemplo, que é toda séria, toda by the book e tal, ela ensina a Alferes Ro a pular numa cama, né? A se contrair, né? Mas não adiantou, a Alferes Ro nunca foi uma pessoa relax, nunca. Sempre teve aquele karma bajorano, né? Mas como? Nós estamos vivendo uma situação grave, terrível e tal. Coisa de bajorano. Sim. Eu lembro também que foi de um episódio da nova geração que teve aquela cena do Capitão Picard que virou meme, que ele declamando assim, que até virou aquela, pode botar uma liberte-a, que eu preciso tanto de volta. E aí virou aquele meme, botar a legenda debaixo disso. É por isso, por essas burradas que os aliens não entram em contato com a gente. Exato. Tem um episódio também, aí foi na nova geração que foram introduzidos os Cardassianos, que são os grandes vilões de Deep Space Nine. Então os Cardassianos
Cardassiano seria uma espécie militarista que tem um prazer sádico em torturar os prisioneiros. Inclusive o Picard passa por uma tortura naquele episódio de 2 partes. Me fugiu o nome agora. De qual temporada? Eu acho que é da 4ª ou da 5ª. Deixa eu ver. Que o Picard é capturado e torturado para obter informações da Federação, da Frota Estelar. Acho que é da 5ª, porque eu passei aqui na tabela da 4ª, não tem nenhum em 2 partes aqui. E nesse episódio, o vilão cardassiano é o David Warner. É um cara que faz vilão direto. Já fez vilão Klingon, já fez vilão em filme dos anos 70, filme dos anos 80. Até filme da Disney, lá, o Tron também. Tron, exatamente, David Warner. Exatamente. Ele foi a voz original do Ra's al Ghul no desenho do Batman. Sim, exatamente. E ele foi capturado, então, e uma das torturas dele foi retirada de 1984. Em 1984, tem um momento em que o Winston, que é o herói, ou anti-herói, ele é forçado pelo torturador a dizer que ele está vendo 5 luzes. Ou melhor, 5 dedos. Mas tem apenas 4 dedos. Entendi. E tem um momento em que o Picard é obrigado a dizer que tem 5 luzes, mas tem apenas 4 luzes. E ele resiste isso, quase que até a morte. E no final, quando a Federação faz um acordo, para levá-lo de volta, antes de ser levado de volta, ele chega para o torturador, chega todo quebrado, e diz: "There are 4 lights!" Sabe? Como que ele diz assim? Tem 4 luzes aí, sabe? Daí, por acaso, não é esse episódio não é o Unification, que até aparece lá o Spock já de embaixador? Não é. Não é Unification. Tá. Não é que eu vi. Depois. Tá. É depois. Unification é com os Romulanos. E daí, então, eles fizeram esse episódio, esse meme, There Are 4 Lights, que virou um símbolo de resistência à opressão, à censura. Tá. Tentativas de tomada ditatorial, de censura, de opressão, de tortura, né? Inclusive o Picard, ele tem num episódio lá que eu sou muito ruim para nome de episódio, tá? Mas foi um episódio que uma juíza vem a bordo da Enterprise para questionar a lealdade de todos. Ela descobre que tem lá um sujeito do Departamento de Ciências cujo avô era romulano. Um romulano desertor. E ele fingiu ser descendente de Vulcano e não romulano. E daí a mulher queria um baita caso e quer prender todo mundo e quer jogar todo mundo na cadeia, sabe? Qualquer semelhança com a vida real é meramente... É mera coincidência. E nessa hora o Picard larga um dos discursos mais bonitos que eu já vi. Inclusive, no meu perfil, eu deixei em destaque a fala do Picard, tá lá, que é a primeira liberdade negada, o primeiro pensamento censurado, nos acorrenta a todos irrevogavelmente. Que é o discurso que ele faz para essa juíza, citando as palavras do pai dela, para irritar ela, né? Ela diz: como não sei o quê, seu miserável, já destruí homens maiores que você, não sei o quê. A mulher tem um ataque. Sabe? Como algumas pessoas que a gente já viu por aí terem ataques também, sabe? Gente que adora poder, controle, sabe? Falando... Fica tranquilo, eu não vou entrar em detalhes, mas é essas mazelas do mundo real que estão por aí. Assim, tá? Mas a gente sabe que estão por aí. Como acabou de falar,
indiretamente sobre o sétimo filme, né, que é o Generations, e da nave separada. Eu sei que quem dirigiu esse filme foi até um diretor que participou do seriado, que é o David Carson. David Carson, que ele foi escolhido na época. Na época eles estavam com uma contenção de despesas severa. Em vez de chamar alguma figuraça, algum diretor do cinema, chamaram o melhor diretor que eles tinham até então, que foi o cara que tinha dirigido o melhor piloto de todos até então, que é Deep Space Nine. Deep Space Nine é considerado o piloto com o maior nível de dramaticidade. Que tem momentos de impacto, momentos de dar um nó na garganta, sabe? E ao mesmo tempo momentos de lavar a alma. E foi o David Carson que eles pegaram. Inclusive, pegaram também o músico para fazer a música. É o mesmo compositor da música do Deep Space Nine, é o cara que compôs o tema de Generations. Cujo nome não me lembro agora também, eu tô ficando velho. Dá uma fuçada aí no mundo. Quem compôs o tema do Deep Space Nine? Deixa eu ver. Já vi. Acho que já vejo aqui. Foi o David Carson que dirigiu também aquele episódio que tem até a viagem no tempo, que misteriosamente vê que a Tenente Yar está viva e eles estão em guerra com os Klingons. Sim, esse aí. Esse episódio se chama Yesterday's Enterprise. Não, tem 2 episódios com ela. Tá. Yesterday's Enterprise é a Tasha que está viva. A filha dela aparece. A filha dela aparece em Redemption, parte 1 e 2, e depois em Unification. Tá. Isso. Isso eu achei uma coisa muito legal do Picard, o fato de ele sempre ser essa fortaleza moral, assim, sabe? Por isso que eu detestei o que fizeram com ele no Nemesis e depois no Star Trek, na série essa da Amazon, Picard. E parece que ele perde toda a dignidade dele. No Nemesis, ele tem uma crise de meia-idade aos 60 anos. Pois é. Aí eles podem viver 120, 130 anos aí. Mas... eu lembro de uma matéria que o Jonathan Frakes, que faz o comandante Riker, ele também começou a dirigir no seriado. E um dos episódios, acho que foi o primeiro que ele fez, foi aquele que até o Data cria uma ginoide para ser a filha dele. Sim. Maravilhoso episódio. Descendência. The Offspring. Isso. Episódio maravilhoso. Que, aliás, podiam ter trazido essa atriz como filha dele, ou como uma réplica da filha dele, no Picard. Primeira temporada do Picard, escolheram uma atriz medonha para ser uma das filhas dele. A tal Soji, ou Soja, sei lá. Horrível pra ser. Bom, mas vamos esquecer o futuro, vamos ficar com a nova geração. Eu estava contando que o longa-metragem teve uma contenção violenta. Eles tiveram que escolher, pegar o diretor, então, TV, o próprio cara que fez a música do Deep Space Nine, que é um ótimo músico. Né? Não foi o Alexander Courage? Não foi. Não foi. Dá uma procurada aí. Quem fez o tema de Deep Space Nine? Já vou achar. É um baita músico. Só que é um músico padrão TV. Eles escolheram ele por ser barato. E agora eu vou contar um outro segredinho de produção. Lembra que no filme do cinema, está havendo uma transição de uniforme. Sim. Lembra que já não é mais esse comunicador aqui? Lembra que é o comunicador da Voyager? Só que é o comunicador da Voyager usado tanto com o macacão Voyager, quanto com 2 peças da TV.
Uhum. Lembra disso? Lembra que é uma mistura de uniformes? Como se a frota estivesse desativando um uniforme e inserindo outros. Uhum. Isso pode acontecer, isso acontece nas Forças Armadas. Tem um momento de entre-safra. Eu já vi isso acontecer. Achei aqui. O compositor é o Dennis McCarthy. Dennis McCarthy, eu estava tentando lembrar. Excelente músico, excelente. Fez muito da música incidental da nova geração. Uhum. Tá, mas continuando. Sabe por que houve essa fusão de uniformes? Porque eles estavam com pouquíssima verba e alguns uniformes já não estavam mais disponíveis. Uhum. Tem um momento, vários momentos do filme que tu vê o Riker com um macacão arremangado. Sabe por que isso? Porque ele está usando o uniforme do Avery Brooks, do Cisco, que é 2 tamanhos menor do que o dele. Porque o Riker é um animal. O Riker dá 1 cisco e meio, mais ou menos. Ou 2. Uhum. E também tem mais massa, né? Nem tanto muscular, porque com o tempo ele começou a... Né? Você come a Brahma Chops lá no bar da Gaina, né? Muita pizza, né? Então eles tiveram que usar parte do uniforme de Deep Space Nine. E muitos daqueles comunicadores, muitas daquelas coisas, às vezes, eram variações que não eram idênticas aos originais, e muitos se perdiam também. Às vezes acontecia no meio da produção uma mãozinha leve aqui, outra mãozinha leve. Por exemplo, o grande mistério. Por que da primeira para a segunda temporada a crista do Worf mudou? Pois é. Se tocou disso? Já se tocou disso? Não. A primeira crista do Worf não é a crista que ele teve no restante da série e no cinema. Por quê? Porque o molde para fazer a crista se perdeu. Desapareceu. E o cabelo dele começou a mudar também. Cabelo a gente até dá um desconto, mas a crista é osso por baixo, né? E daí teve essas mudanças, então. Mas o primeiro filme foi uma tentativa. Ele foi feito muito na pressa, na verdade. Porque tinha encerrado a série, eles tinham alguns meses, 1 ano no máximo, para terminar a série no início do ano, no final do ano, eles tinham que estar lá com um filme. Não. Então, por isso que a produção foi tão acidentada, por isso que o roteiro incluiu aquela morte, por exemplo, que até hoje muita gente não se conforma com a morte do Kirk. O Kirk era para morrer sobre uma ponte e morreu debaixo de uma ponte, com uma ponte por cima dele. Né? Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Pois é. E o filme ainda tem um Picard ligado à série, com aquela questão dramática dele, a questão da família dele. E isso aí, aos poucos, foi baseado depois. Então, o que se nota é que, a partir dos filmes, eles começaram a perder um pouco o senso de continuidade. E, para piorar, assim, o segundo filme foi maravilhoso, o First Contact, que é, digamos, a história da desforra final, entre aspas, do Picard com os Borg. Isso. Que é dramático, que é um filme com, aliás, música de Jerry Goldsmith. Foi uma das últimas trilhas que ele trabalhou. Ele também trabalharia também faria os outros 2 filmes finais da nova geração. Daí no cinema, eles adotaram uma mudança radical de visual. Passaram a usar um macacão preto com cinza, e daí a gola, só a gola colorida. O cinza, na nova geração, na verdade, em todo o Star Trek, desde a série clássica, cinza é considerado a cor neutra. A cor de quem não tem nenhum departamento.
não é comando, não é operações, não é ciência, é cinza. Tanto é que o cinza era usado, por exemplo, pelo capitão numa camisa que ele usava debaixo de uma jaqueta, que só apareceu umas poucas vezes, que era a famosa jaqueta do capitão, que era um uniforme informal que ele tinha. Uniforme mais relax. Então, tem o vermelho do comando e tinha o cinza por baixo, que ele usava, que era um cinza quase azul. Um dos episódios que ele usa isso, famoso, é aquele Darmok, aquele que ele encontra uma espécie que fala que eles falam por metáforas. Chaka, quando as muralhas caíram. Ou seja, Chaka não podia fazer nada porque as muralhas caíram. Ou seja, essa frase toda significa algo inevitável vai acontecer. Não adianta fazer nada. Estamos perdidos. Mas com um tom mais poético, né? Chaka, when the walls fell. E ele usa essa roupa cinza aí, nesse episódio. Só por curiosidade, lembro que por volta de 1990 deixa eu ver aqui. 96, a extinta Wizard Brasil, da editora Globo, chegou a criar uma coluna dedicada à Jornada nas Estrelas, que foi o Tracker News do jornalista Luiz Navarro. Olha só. Sim, sim. O Navarro ele era parte da Frota Estelar de São Paulo. E colaborava. E essa coluna, depois, ela chegou a não dividir, ela ficava sempre naquela página 73, 74, e depois, mais adiante, chegou a ficar lado a lado ou antes de outra coluna, da coluna Aliança Rebelde, que saiu muito bem, né? Só um segundinho, por favor. Pequena emergência doméstica aqui. Enquanto o Gilson atende o Messenger, vou ver aqui. Um detalhe também do elenco de diretores é que tivemos também o Rob Bowman, que dirigiu vários episódios, e depois participaria ele dirigiria. Eu só estou falando dos detalhes técnicos, assim, tipo o diretor Rob Bowman, que depois dirigiria episódios do Arquivo X. Sim, Rob Bowman. Na verdade, eu acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo. Porque a nova geração acabou em 1994. O Arquivo X começou em 1995. Mas o Bowman dirigindo desde a primeira temporada. Isso. Que foi lá de 87 até 84. Isso aí. Deixa eu ver. Mais algum diretor? Outro diretor depois fez Arquivo X, Ken Manners. Deixa eu ver. Acho que Larry Shaw também dirigiu 1 ou 2 do Arquivo X depois. O Dennis McCarthy, ele fazia, eu estava comentando que ele fez muita música incidental. Que tu ouvia só em alguns episódios. E depois é que ele foi encarregado lá do Deep Space Nine. Achei aqui Robert, acho que Weisskov, que dirigiu o episódio piloto do The Flash, de 90. Que legal. Deixa eu ver. O Jonathan Frakes, claro, dirigiu vários episódios também. David Carson. E dirigiu o First Contact. Isso. Eu lembro que eu lia aquela reportagem que eu tirei umas informações lá da Starlog Brasil. Aliás, foi o melhor filme da nova geração. Disparado. Comparado com a ladeira baixa que foi depois. Ou seja, deu para ver que realmente o cara é bom. Nemesis foi uma despedida em glória. Deixa eu ver. Patrick Stewart dirigiu acho que 2 episódios. 2 ou mais. Estou passando
aqui as tabelas. 3. Acho que ele quase empata com o Friends em matéria de episódios. Quase. Em quantidade. O LeVar Burton dirigiu um episódio ou mais. O Brent Spinner chegou a dirigir algum? Tô vendo, tô procurando aqui. Tá. A Gates McFadden também dirigiu o episódio. Isso aí, isso dos atores dirigirem. Ela dirigiu um episódio. Quem? A Gates McFadden dirigiu um episódio lá da última temporada. E o Spinner? O da Deixa eu... Brent Spinner. Tô procurando aqui. Tô voltando aqui porque acho que o LeVar Burton, que é o George lá fora, dirigiu uns 2 ou 3. Eu me lembro de ter visto uma reportagem uma vez que o Spinner estava incomodado. Que eles tinham um método chamado DIT, Director in Training, que era pegar os atores e treinar eles como diretores. Dar as primeiras oportunidades deles como diretores ali. E quando chegou a vez do Data, ele dizia que... Do Spinner, ele disse que a coisa está ficando muito, muito assim, jogada. Ele dizia, qualquer um pode dirigir, então não vou dirigir. Pronto. O Spinner, ele teve alguns momentos meio estranhos com o fandom. Não sei se sabe disso. O Spinner, ele por ele ter demonstrado, por o Data ser um dos personagens mais simpáticos, ele gostava de se diferenciar, ele gostava de ser asqueroso ao vivo. Pois é. E contam, até hoje eu não sei se isso é verdade ou não, que ele foi chamado para divulgar o Generations em São Paulo. E ele esteve lá, só que ele começou a dizer tanta bobagem, mas tanta bobagem, não sei se estava bebum, que eles tiveram que afastar ele dos repórteres das coisas. Não, ele não dirigiu episódios da nova geração. Deve ser por isso que ele... Então bate com a história, de que ele ficou incomodado, né? Ele achava que a coisa estava ficando muito vulgar, assim, muito comum. Essa coluna Aliança Rebelde durou na Wizard Brasil até a edição 12. Depois eles parou de sair, eles trocaram por outras colunas e sessões. Mas é bem legal. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que a gente falou do Kill, eu lembro daquele episódio que no final ele faz o Data rir. Sim. Que até tem um momento que ele para, que é o capitão fala, Data, que tá vendo? Aí ele para, olha assim. Aí, eu não sei o que aconteceu, mas foi revigorante. É verdade. Não, uma pequena curiosidade. O Data, na verdade, é para ser uma homenagem ao Homem Bicentenário do Isaac Asimov, do livro. Daí o cérebro positrônico, o desejo de ser humano, e etc, etc. De aprender e eu acho sobre que, modestamente, eu acho que ele teve um arco melhor do que o Robin Williams. Pois é. Bom, teve mais tempo também, né? Isso é verdade. Deixa eu ver. Eu lembro que passava a nova geração também quando a Rede Record passou a ser transmitida pela Pampa lá no final de 97. Finais de semana, sábado à noite. Esse foi o retorno para a TV aberta. Mais ou menos na mesma época, o canal USA começou a passar as temporadas inéditas que estavam faltando. Canal por assinatura, né? E daí teve um problema que a última temporada não foi dublada. E eles aproveitaram para exibir com legenda. Houve um problema lá, não me lembro. Problema de contrato com a BTI. Não sei.
e eles disseram assim, a nova geração como você nunca ouviu. Ah, tá. Legenda. Tanto é que no disco, nas caixas, a única temporada não dublada é a última, a sétima. Coisa. Mas o tio Netflix meio que deu um jeito nisso e conseguiu miraculosamente reunir quase todo o elenco de dublagem para uma última temporada. Então a gente tem quase todo mundo ali, à exceção de um ou outro, como a doutora, por exemplo. A doutora já é uma outra dubladora. Ah, tá. Assim como temos o diferencial que também, quando, na época que aqui no Brasil, a distribuidora que lançava os filmes da Paramount, que no caso é dona da franquia Star Trek, e da Universal, era a extinta SIC Video. Então, eu achava estranho que a VTI Rio mandava dublar os episódios para TV, mas acontece que já nas fitas lá, como no Primeiro Contato, Insurreição, em diante, foi feito, eu acho que na BKS. Eu vi uma dublagem do Generations, que tem um ator da Globo lá, dublando o Picard, um ator já era um ator de certa idade. Mas era de doer, meu Deus do céu. O Picard teve dois atores ótimos. Dois dubladores ótimos. Aquele da primeira temporada, que era um cara que era ator da Globo também. Que dublou o Thanos. Que dublou o Thanos, exatamente, o dublador do Thanos. Leonardo José. Esse aí. E o outro, que no primeiro momento eu fiquei chocado, quando eu vi o Picard falando e pensei, peraí, esse aí é o Danny Glover. Márcio Simões. Que é o dublador Danny Glover, dublador lá do Will Smith, dublador de um montão de gente. Só que com o tempo, o Márcio Simões, ele encontrou o tom de voz que ele usa, lembra muito o tom de voz mais fochado, um tom de mais anasalado do próprio Patrick Stewart. Isso. Então eu só achei estranho porque eu olhava para ele, mas eu ouvia o Danny Glover, né? Pois é. Enquanto que o Leonardo José tinha uma voz assim mais, como é que você dizer, mais formal, mais profunda, mais séria. Achei que os dois caíram muito bem, de qualquer jeito. Uhum. Da mesma forma que, falando em dublagem, sempre tem aquela história que até o Guilherme Briggs foi o primeiro dublador do Worf, e aí ele sempre, volta e meia, falava que quem dirigia na época era o Valdir Santana, que também fez o Homer Simpson, e até o próprio finado, os dois são finados também, no caso do Valdir, e o Orlando Drummond falavam que o Briggs, jovem, ainda era iniciante, quando ele fazia a voz rouca do Worf, dizia, mas, Kirk, filho, que ele lembrava, numa entrevista, o Briggs falou que o Valdir falou, filho, você não dubla o Worf, você tá arrotando. E até falava, parece que tomou um litrão de coca e tá arrotando. Eu me lembro como é que é? Como é que é? Não negocie com eles, capitão. Eles não têm honra. Eles não têm honra. Perfeito! Depois podia trabalhar na dublagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí na segunda temporada em diante, foi até a sexta, acho que foi. Não. Tô vendo errado. Na segunda. Acho muito engraçado que o Data é aquele dublador do Piratas do Caribe, do Jack Sparrow. Depois, e que é o Tuvok também. E é o Tuvok da Voyager. Aí o Worf foi trocado pro José Santa Cruz, que era a voz do Magneto. E que era a voz do Danny DeVito também. Isso. E que era a voz do Boom de Fora, da Vaca e o Frango. Não. Lembra? Lembro. Vaca e o Frango.
Ai, ai. O médico sem calças, doutor Boom de fora. Que vida. Tá bom. É, bem legal. É, só sei que como minha experiência com esse seriado foi boa, mas infelizmente foi muito mínima, assim, porque mais ligada à lembrança do que eu consegui assistir, né? Se puder, assiste a série toda. Vale a pena. É. Uma coisa muito legal é que assim como a ciência evoluiu no, entre os anos 60 e os anos 80, eles incorporaram uma série de conceitos que não existiam nos anos 60, de ciência. Como? E ficou muito legal. Vários conceitos de astronomia, de astrofísica, de biologia, acabaram sendo incorporados também. Então ficou muito legal. Uhum. Até achei curioso que tem um episódio também que eles botaram o nome de uma outra nave, que é USS Yamato. A Yamato eu acho que era da classe Nova Orleans. Eu tenho uma miniatura dela, mas aí eu tenho que ir lá em cima de novo pegar aquelas pequenininhas. Ah, tá. O que eu gostei é que a nova geração diversificou as classes que tinha. Colocou dúzias de classes diferentes. Então tem a classe Nova Orleans, tem a classe Ambassador, que é a Enterprise C da classe Ambassador. Tem a classe Nebula, que é como se fosse a classe Galaxy, só que socadinha, assim, Uhum. bem socadinha, com um lançador torpedo em cima da seção disco. Que é basicamente algo feito, na verdade, com sobras de modelos da Enterprise D que quebraram, lascaram, o pessoal poliu, montou e fez uma variante e criou a classe Ambassador. Uhum. Assim como teve o SS Farragut e o Hathaway. A Farragut é da classe Nebula. Aliás, a Farragut aparece em detalhe no final de Generations. É a Farragut que vem resgatar Isso. a seção disco lá embaixo. Uhum. E falando em seção disco, procurem no YouTube um clipe chamado Roddenberry Archives. Procurem clipes assim. Tem um clipe de mais ou menos 2 minutos que vai arrancar lágrimas de vocês. Que atinge bem aqui, ó. Né? Lembro que o falado assim. A Marina Sirtis, que fez a Conselheira Troy, ela já tinha feito também. Eu lembro que eu tinha visto. Hã? Desejo de Matar. Ela fez um dos últimos, Desejo de Matar. Ela também participou de um outro filme da Canon. Que é o Desejo de Matar era da Canon. Isso, mas eu lembro que ela tinha feito um outro também, que eram duas mulheres que tinha uma parte que tinham duas mulheres se chicoteando, quase tirando o vestido uma da outra. Ai, ai, ai. Ela era. A Marina Sirtis, ela é britânica de origem grega. E ela tem um sotacão grego quando ela fala na nova geração. Ela, no original em inglês, tem um baita sotaque grego. Que eu não sei se foi por ela não conseguir disfarçar o sotaque grego, ou se ela exagerou no sotaque grego para criar o personagem. Pois é. Porque o pai dela, o falecido Capitão Troy, que era um oficial da Frota Estelar, ele era para ser um terrestre de origem grega. Eu não sei se ajeitaram isso depois dela ter sido contratada. Bem depois. Tá. Porque ela é meio humana, meio betazoide. Só que ela é greco-britânica. E no
seriado aparece até a mãe dela, a embaixadora. É, a embaixatriz. E o narizinho dela não engana. Pois é. Ela tem aquele narizinho bem mediterrâneo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Sobre os filmes a gente pode fazer outros vídeos mais pra frente. Assim como estamos devendo os filmes da série clássica, como ano que vem vai fazer o aniversário do primeiro filme, né? Acho que é 45 anos. O primeiro filme é de 1979. 9. Então ele completou 40 anos em 2019, 41, 20, 42, 21, 43, 22, 44, 23, 45 anos ano que vem. Isso aí. É. Esse também, aos poucos a gente meio de forma truncada, a gente vai falando dos outros filmes. E como eu tinha falado do Face, essa live aqui foi mais um exemplo de programa de número par. Olha aí. Opa! A maldição do filme par. Como é que é? Não, maldição do filme ímpar. Ah, É o filme ímpar. Então demos sorte. Pois é. Nem eu, poucos dias depois, eu tinha me ligado assim que. Aí eu fui fazer a recontagem ali nas pastas ali, salvas. Eu disse, mas peraí, desde que o Gilson começou a falar, convidei o Gilson. Tudo número par aí. Ui! Estamos dando sorte. Estamos dando sorte. Quem sabe a gente pula os ímpares. Os ímpares não são muito auspiciosos. Pois é. A análise preliminar diz que não são muito auspiciosos. Então, tô brincando. Tá. O tricorder aqui, na verdade, é um bibelô. O tricorder mesmo é do tamanho da minha mão. Um pouquinho maior. Legal. Mais ou menos do tamanho da minha mão. Isso aqui é um bibelôzinho. Então, acho que era isso. A gente abordou, basicamente, eu acabei descobrindo várias coisas que eu não sabia, não consegui ver pela TV aberta, né? Então, tá. Então, acho que vamos encerrando por aqui, após convocarmos o Tenente Comandante Gilson para aguardar a próxima convocação para a gente falar de outro seriado ou de o pior de tudo, que seriado é meio dose, porque o Deep Space Nine eu não vi quase nada, eu não vi nada de Voyager, só pelas fotos. Bom, agora com o Netflix pode ser uma... Com outros meios assim, posso até ver episódios assim, para conferir. Ou apelando para o locador do Jack Sparrow, né? Isso. Os tais outros meios, né? Alternativos. Então, agradeço por essa presença nessa noite. Lembrando que quem perdeu, que eu achei estranho que o Instagram tentou chamar o pessoal, ninguém veio fazer perguntas. Ninguém veio assistir. Não, que isso? Teve perguntas aqui que o GDB Carvalho, ele fala do uniforme do Picar. Ele fala algumas perguntas aqui, peraí. Só um pouquinho. Não, vamos ver. Oi? Não apareceu para mim. Que coisa. Vamos ver aqui. Lembra daqueles insetos parasitas da primeira temporada? Sim. Aquilo ali era o Conspiração. Aquela trama nunca foi desenvolvida. Nunca mais apareceram, o Carvalho. Pois Outra. Plots do setor 7. Não me lembro desse. Devendo. Uniforme do Picard com o casaco e as botas. Sim, o uniforme do Picard com o casaco e as botas tem aquele que é a jaqueta do capitão, que ela aparece em poucos episódios. E eles foram misturando os uniformes lá no filme de cinema, porque ele foi feito com sobras quase de orçamento, foi muito apertado. O uniforme melhor que os pijamas. Bom, melhor que os pijamas eram 2 peças com aquela gola chinesa aberta aqui, né? O famoso gola chinesa. Esse aí eles criaram
em parte, porque o pessoal estava bastante desconfortável com os macacões. E dizem as más línguas que à medida que, a partir do final do segundo ano, o Riker começou a engordar, o ator, e daí ele vai colocar algo mais confortável também. Mas o próprio Patrick Stewart tinha o problema que ele se levantava, que aquele hábito, um cacoete, que ele se levanta e puxa para baixo a roupa. Aquilo ali começou com o macacão, com o famoso pijama. Embora alguns pijamas desses, como os da Voyager, ou mesmo do cinema, tem eles também versões duas peças. Tem alguns episódios do Deep Space Nine que dá para ver que os Cisco usam duas peças. Só que são duas peças em que a jaqueta tem grampos que prendem na calça. Então, conforme a luz, a gente pensa que é um macacão, mas não é. Ah, olha só. Acho que era isso então, né? É isso, então. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela paciência tua aí, do pessoal que ficou assistindo. E, qualquer hora, estamos aí, anytime, anyway, porque, afinal de contas, a nossa tribo tem que permanecer unida, certo? Claro. Lembrando que podem, quem não interagiu ou assistiu ao vivo, pode vir pelo IGTV ou na forma não espelhada lá no canal NDF Studio. É isso aí. Vida longa e próspera, encerrando frequências de saudação. Até mais. Até.